No ar, o Resenha Tricolor número 116. Que saudades de vocês. Eu sei que vocês não sentiram a menor falta da gente. Mas semana passada tivemos alguns imprevistos, inclusive uma live ao vivo pela MRV. Entre esses imprevistos, o Junks, que dormiu na sauna, e a gente não conseguiu gravar aqui. Passei mal, quase morri, mas consegui chegar na segunda. Bela live, parabéns, uma ação incrível. Obrigado à MRV que nos convidou. O Junks só não esteve lá porque gentilmente cedeu ao Dani ou a mim, né? Não sabemos. Acho que não era bem essa palavra, mas eu gostei muito da ação, vocês mandaram muito, senhores. E Daniel Campos, feliz de estar aqui. Boa. É isso? Boa. É o monólogo. Chorinho, produção. Os assuntos da semana é renovação com joias da base, o Kaique, Lucas Perry, Elinho, o próprio Lisieiro, acho que a gente não chegou a falar. O próprio Lisieiro, mais um empate. Como o Belotto escreveu no Twitter, o time do São Paulo parece aquela criança que dorme no meio dos pais, só empata. Jogadores problemas, né? Ou soluções, não sabemos, um que sai, o outro que volta. Alterações do Aguirre, que puta, por onde... Rosário Central, teve bastante coisa, né, nesse período de ausência. Junks, começa você. Teve, viu, Caião, acho que começar falando um pouquinho por esses imbrólios de renovação, de fica, de base. Eu honestamente gostaria de saber a fundo o que acontece ali por dentro do São Paulo Futebol Clube, porque... Ao meu entender, é uma coisa que se repete há muitos anos, que é empresário fazendo cabeça de jovens, jovens cedendo a essas ideias, e realmente é difícil de ficar bravo com o jogador, na minha opinião. É um moleque, não tem esse amor que a gente tem pelo São Paulo de querer jogar a vida toda, de se aposentar. Até uma pergunta, o cara fala, porra, Junks, se fosse você sairia? Eu falo, não, cara, eu fazia um contrato de 100 anos, me aposentava, virava... jardineiro lá, seja o que for, trabalhava minha vida inteira em São Paulo. Só que, cara, é difícil você falar que um moleque de 21 anos não vai ser seduzido pelo empresário falando um monte de besteira todo dia, que já confia há muitos anos. Só que, ao mesmo tempo, isso não justifica uma saída da promessa. Então, o Cipriano, eu concordo com você. Agora difícil, o Militão cara. É titular absoluto, a torcida gosta do cara. Pois é. Eu não entendo. Pois é, cara. Aí o cara ganha 200 mil aqui, chegam lá, fala que você vai ganhar 250. Tá mal? Não, mas tá bom. Mas ele tem 20 anos, ganha 200 mil durante 3 anos e vai ganhar 1 milhão daqui 3 anos, cara. Aí vem o cara fala que vai ganhar 200 mil euros, que lá não tem essa pressão, que você só tem uma chance de ir pra Europa, que é a chance única, depois não vai mais. Não sei, não tô defendendo, mas eu acho que a culpa é do empresário. O que você faria no caso Militão, você, Raí? Encosta, deixa acabar o contrato? Não faria nada disso. E assim, eu acho super complexo julgar. Concordo, sem super saber por complexo. dentro, né? Não, e não só a relação empresário e tal, mas assim, cara, muitas vezes a luva de uma transação como essa acerta resolve a família inteira do cara. Pra sempre. Cara, tipo, não acho que a gente... Porra, graças a Deus, sabe? Nunca passei fome, minha família nunca foi rica, mas teve uma condição... E eu julgar um cara que teve uma puta vida difícil no momento que ele tem a chance de mudar a vida dele... Por isso que o Dani é especial, porque você pensa nos outros. Eu já acho ele um canalha, um filho da puta. Mas que eu entendo, porque eu sou torcedor, então a minha relação com o São Paulo é totalmente diferente. Mas assim, concordo. Fala, cara... Mas você tem um ponto importante. Humilde, Tô brincando, mas é sério. Eu falo, cara, tipo... Puta, eu tô com o passe na mão, vou pôr 6 milhões na minha conta, 6 milhões eu acerto a vida da família inteira, vou dar uma condição que eu nunca dei. Exato. E assim, se o Militão tivesse fazendo corpo mole... Que não é o caso, é verdade, não é o caso. Não é o caso. Eu não acho, de verdade, eu gostaria muito que o Militão renovasse o São Paulo, porque eu acho um bom jogador. Também. Mas eu não acho que ele tenha a obrigação de renovar o contrato, ele tem a obrigação de cumprir o contrato até o último dia, jogando bola e jogando com muita vontade. Entre o Militão e o Cueva, você prefere quem? O Militão. Também, obviamente. Agora precisa ter um plano pra isso acabar, né?
pra isso parar. Mas né? o contrato dele é... Ah, sim. Não. Pra parar de sair joia da base. Isso, toda hora vai acontecer e tem uma isso. coisa que a gente tem que falar. Só tem Nem alguma todo coisa. jogador da base é joia, né? Porque o Pedro Henrique, Não, né? Não é tem joia nenhuma, que é gente embaradeira. vazia, É, Quem é Pedro Henrique? tá de Exato. catado. Só porque jogou é cara, joia da base. O jogou um Militão é jogo- joia da base. Jogou um jogo contra o São Bento, perdeu. Não fez porra nenhuma. É, Os caras é. estão tão carentes que mostram um gol do cara no sub-20, é o futuro de não sei Não quem. fez um tipo, gol né? na história. Eu falo, cara, Pois é. tipo, nem todo mundo é importante renovar. Concordo. É que o Militão, pra É mim, é um importante. dos Sim, caras. Eu olho e sim. falo assim, é um dos caras que é acima da média. O Cipriano não dá pra saber. Cipriano não Não vi. dá pra saber. Não dá pra saber. Transição do profissional da base profissional é complexa. Sim. A gente não viu ele fazer nada. Tipo, você vê o Brenner, que era um puta fenômeno. Ademilson, que era Ademilson, que era um fenômeno. Então, pode dar super certo, pode voar no Shakhtar, pode ser o Tyson daqui a 4 anos. É. Hoje, Sim. eu não faço a menor ideia se vai ser ou se não vai ser. Não, desculpa. Mas o ponto do Militão pra mim é, Eu já tô com sede, eu vou pegar mais uma eu cerveja. não afastaria, Também eu não não. mandaria pra Turquia. Não. E assim, cara, eu Escalaria. Escalaria. Você tá jogando bem, melhor que Bruno. com vontade, com raça, jogando sério até o fim do contrato, é essa obrigação que ele tem conosco. E eu adoraria que ele renovasse, mas pra mim é uma relação trabalhista, é uma relação profissional. Claro. Concordo. E eu acho que você tocou num ponto importante. Ele cumprindo bem o contrato até o final, obrigado por tudo e adeus. É, cara, e infelizmente não vamos ganhar o dinheiro que a gente esperava. Mas é o risco Pois de é. você não fazer um trabalho pro cara antes dele Então. subir, amarrar de uma forma estruturada, etc. Esse que é é um- o que eu vejo fazendo com o Lisieiro nesse momento, entendeu? E esse é um ponto interessante também que o Cipriano falou, eu acho que é desculpa, tá, pra sair, mas eu também acredito no ponto dele. Que o São Paulo não apresentou projeto nenhum, não apresentou Qual que é o estruturação, plano, Duvido, né? entendeu? Duvido, Não sei. duvido. Também Apresentou pra duvido todos os o quê? outros. É, Que não apresentou, um apresentou puta pra todo mundo. projeto. Não, mas tudo bem, mas todo mundo teve. Por Também. que o Elinho renovou, o Lisieiro Concordo. renovou? Mas Outro será apresenta que- pra onde? é que Talvez os não dois apresentou lados, o projeto entendeu? que ele queria. Isso pode ser. Mas Com apresentou. ele como- Fala assim, ó, você vai ganhar Pode ser. 150, que é o que o Sim. Lisieiro tá ganhando, Ele porque o cara queria quer 400 pau Exato, já, pode ser. subiu, ganhou. Será Não, que pela você- ordem, será que ter perdido o Cipriano não alertou o negócio e falou, cara, precisamos montar um negócio É, que você senão sabe nós da vamos história perder do todo mundo. empresário, do Cipriano, Exato, que também exato. era empresário Já tem de... das antigas, Eu tuitei Bom. isso. Esse empresário, pra mim, deveria ser persona não grata do sub-15. Pô, eu também acho. Ah, cara, também não acho. fazemos negócio com você. Não pode mais no São Paulo. Quando você se Concordo, submete a ele, cara, você topa o jogo. Você fala, cara, toda vez que você vai na casa do cara, ele sorri pra você e te dá um murro na cara. Você vai. continua visitando o cara. Mulher você de gosta malandro, apanhar, mulher de entendeu? malandro, É. concordo. Agora, meu, o papo tá bom, mas tem muito assunto pra falar, Muito. cara. Os empates do São Paulo, alterações do Aguirre, o esquema tá funcionando, o esquema não tá funcionando. Alterações eu Tá queria bom, falar tá na ruim, a análise. gente tá com o mesmo aproveitamento de 2017. Rogério. Não, de 2017, do brasileiro. 50% nessa hora. É. Só que por outro lado, a Mas gente que era o Rogério ainda, não é? era. Por outro lado, a gente tá melhor do que tava em 2008 quando foi campeão. Mas um Zica aí mandou que com 50% faz 42 pontos e rebaixa. Não, ano passado não rebaixou com 40. Porque esse ano estão projetando 43. Ah, mas todo ano. Não, Foda-se, tudo a bem, gente não vai ser tudo bem. rebaixado, não, é esse vai, o mas ponto. é o cara falando que Ah, 50% de aproveitamento é ruim. Eu também acho ruim, eu acho que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que ele mexeu mal, eu acho que ele recuou o time e eu acho que ele não acreditou que o São Paulo poderia fazer um ou mais gols pra matar o jogo. Só esse jogo ou vencendo uma... Puta, cara, acho que- Mas só para o Zica fazer matemática, né? Justo. Porque tem 114 pontos em disputa, Então o cara já errou, metade é 50% 57. 57 da Libertadores. Então, Certo. tipo, Então, 50% é... o cara pulou uma série. Eu até peguei a calculadora Mas para ver se eu fez tinha feito a bem. conta Boa, certa de Boa, cabeça. 50% é boa. Libertadores. Então Tanto- retiro o que eu li. Mas eu acho que foi nesse jogo. Eu acho que contra o Flu foi uma falta de atenção, uma coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Nesse também, mas eu acho que a parte tática, que depois você vai falar com mais calma, acho que a alteração foi ruim. Sim, cara. Tá bom, É. mas eu vou fazer um questionamento. Por que o Valdívia Não. fez um puta jogo contra o Atlético Sei, Paranaense, Não sei. nunca mais entrou? Pois é, tá Aí o poupado Marcos pra Guilherme, quarta. que tá pra sair, de então, repente vai lá e vira entra solução. titular, Cara, eu não sei. tô entendendo. Assim, eu não tô Caio. questionando o Aguirre, tá? E Quero eu nem saber a acho que o lógica do Aguirre vai cara. sair tão cedo, porque ele é amigo de todo mundo lá dentro.
Tipo, não tô questionando, não tô pedindo a cabeça, eu tô tentando entender, eu tô perguntando pra você, por que que um cara que nem fazia mais parte, que ele falou que não gostava mais do futebol do Marcos Guilherme, de repente ele entra no lugar do zagueiro, com o time ganhando. Aí o Lisieiro no lugar do meia. Aí o Valdívia que tava fazendo, de repente para de entrar, Exato. aí não tô entendendo. O Cueva, que tá todo mundo... Todo mundo foi. Aí o Diego Souza que tava carta fora do baralho, aí manda o Brenner pra base, que isso a gente tem que falar. Tem que falar. Minha leitura, tá? Diego já voltou a ser titular. Já, absoluto. Eu acho que tem bastante Já coisa difícil de entender, especialmente essas coisas do jogador que parece que vai ter sequência e some. Tipo, o Valdívia é um que eu não entendo, o Brenner é outro que eu não entendo, mas assim, pegando especificamente o jogo com o Atlético Mineiro. 3-5-2, ou um 3-4-3, primeiro tempo o time bem faz 1-0. Qual a maior crítica que o Aguirre tem recebido? Não fazer mais gol. Retranca. Exato. O que ele faz? Abre mão do 3-5-2, monta um 4-4-2 e põe o nosso cara mais rápido de contra-ataque. Marcos Guilherme. O Valdívia é cadência, ele não é puxar em velocidade. Que pra quem, só um parênteses, quem assistiu o jogo do Porco com o Atlético Paranaense foi exatamente assim que o Palmeiras ganhou. Colocou os pontas rápido, matou o jogo no contra-ataque. Ele põe o Marcos Guilherme pra correr. Correria. Daí, tem que é onde ele erra pra mim agora. Nenê. Machuca o Nenê. Ele abre mão da convicção que ele teve, que não era retranqueira e não era errada. E põe o volante. E põe o Lisieiro. E ele não põe o Lisieiro de volante, ele põe o Lisieiro meio de meia e erra. E erra, porque ele abre mão de 3 zagueiros para ter a velocidade do contra-ataque. Quando o Nenê machuca, ele fica com 3 volantes e o time bagunça inteiro e toma 2 gols. Ficou acéfalo. Daí ele corrige, tirando o Hudson e pondo o Cueva. E volta exatamente porque ele tinha feito no intervalo. Exato. E dá certo. E dá certo, e ele busca o empate. Toma 2-1, então assim, faz cara, o ímpeto dele não foi retranca, e eu entendi o que ele fez com o Marcos Guilherme. Eu tenho mais dúvida do porquê o Valdívia assumiu do que porque ele colocou o Marcos Guilherme. Porque a lógica do Marcos Guilherme eu vi. Só que daí ele se embanana na questão do Lisieiro mais como meia do que... E que talvez até tenha um pouco do que o Jardine fala, porque muitas vezes o Lisieiro fazia a meia esquerda na base. Sim. E o Lisieiro, cá entre nós, o Lisieiro entrou mal nos 2 últimos jogos, mas assim, hoje, por mais que o Cueva tenha ido bem e dado assistência, dedicação, vontade de jogar no São Paulo, renovação recente, você aposta mais por intuição no Lisieiro do que no Cueva. E daí, beleza, depois acertou. Mas a lógica do jogo com o Atlético, eu entendo o erro e eu achei uma merda o empate. Mas eu vejo um passo a passo que eu consigo entender. Você me perguntar assim, onde o Valdívia ficou nessa história, não sei te explicar. Me parece que faz sentido. Agora, Jungs, eu não sei se tem bastante pergunta aí, tem alguma sobre o Brenner? Tem alguma sobre o Brenner? Quer deixar para responder nas perguntas? Não, pode falar que do Brenner eu não achei aqui não. Então eu vou te perguntar, e o caso do Brenner, cara, você acha que tá certo ou tá errado? Porque, para quem não sabe, o São Paulo disse que ia voltar o Brenner pra base, ia voltar atrás, porque parece que ele reclamou e ficou. A defesa do Aguirre depois do jogo foi dizendo que um moleque da idade dele precisa de evolução, e evolução você ganha jogando. Eu concordo com esse raciocínio. Agora a questão é, você acha que o Brenner não tem chance de jogar no São Paulo? Ele é realmente carta fora do baralho comparado com Diego Souza e Trellis, ou ele joga em uma posição que tem Everton, Valdívia? Pra mim é isso que eu não consegui entender. O porquê que ele fala, não, aqui ele não tem chance, então é melhor descer. Porque eu entendo o argumento de descer pra dar ritmo de jogo. Ok, pra mim valeu. Agora, não vale testar o Brenner? Pra mim o argumento não é esse, sabia? O argumento real. Qual você acha que é? Assumir que queimaram etapa. Ele não viveu o sub-20. Mas o Jardine sempre falou isso.
Também Desde acho. que subiram, o Jardine, na base, ele falou, olha, eu acho que Tá queimando etapa. tá queimando Não. etapa. E talvez E- tenha partido do próprio Então, Jardine, mas pode ser. O Jardine que não era escutado pelo Dorival e era um cara ignorado no sistema todo. Agora ele sobe pro profissional e fala assim, cara, esse moleque é um gênio, mas ele precisa viver a etapa do Sub-20, que é super importante pro desenvolvimento Pro dele. amadurecimento. Não, isso Você... concordo com você. Eu escutaria ele. Não, eu concordo com você e acho que tem uma parte que a gente tem que raciocinar que é a honestidade do ser. Às vezes o cara fala, meu, gostando ou não, maduro ou não vou te utilizar. Então também não vou te deixar encostado para ter um monte de problema, para ter reclamação, Sim. para me cobrarem, etc. Não vou usar. Arrebenta não lá vou e usar. volta Então, no fim do exatamente. Então, mas aí Eu o que acho você que- faz, dado que essa é a situação, que você acha que ele queimou etapas, e aí o São Paulo tenta voltar, ele fala, não, voltar eu não quero, prefiro ser negociado. Como agir Daí nessas... fudeu. Então, e aí, como agir? Você acha que fizeram certo, reintegra, deixa ele aí e ele para de evoluir? Porque se foi isso, se o cenário é esse que você está desenhando, que me parece ser uma boa hipótese, fudeu. Eu fico Porque você vai preocupado- queimar o moleque. Mas Você vai agradar um moleque que estragar uma joia. Mas ao mesmo Que isso é tempo uma fico joia. preocupado em emprestar, o cara jogar muito, aí voltar pedindo condições absurdas, porque quebrou tudo no outro time. Mas aí ele tem contrato com a gente, certo? Pois é, eu não sei também. Acho que o Ele cara renovou. tem que ter humildade Ele renovou de até saber, 2021, acho. Tem que ter a humildade de saber que ainda não está pronto. Tem que fazer um trabalho falando que ele que tá chegando a hora dele, mas que no momento tá difícil, cara. É que pra mim tem que ter uma estrutura psicológica, de treinamento, Tudo. de Exato. apoio. Você vai chegar pro Exato. cara e falar assim, Brenner, cara, você é uma das joias do clube. A gente aposta muito em você. Patrimônio. Daí tem uma questão de falar assim, nós erramos. Claro. E a gente não quer queimar sua carreira. Tipo, plano de carreira em empresa. Quando você sobe numa empresa, você é responsável por um monte de gente. E você não prepara os caras para funcionar para um jogo. Você prepara o cara para evoluir na carreira. Então você fala assim, cara, nós estamos fazendo coisa errada. Você vai esquentar banco aqui, vai perder ritmo de jogo, você subiu antes da hora. Ninguém tá te rebaixando a nada. Nós queremos que você desça e seja a estrela de um time que é muito vencedor. Que amanhã pega o porco na Copa do Brasil. Não. Pô, manda o moleque lá Cara, arrebentar. arrebenta. Vamos acompanhar de perto, ver sua evolução física, ver sua evolução tática. O Jardine está fazendo uma ponte entre o profissional e o sub-20. Ele vai continuar te acompanhando de perto para ver a evolução. E precisando, vem de novo. É isso. Mas concordo. assim, é um jogo que precisa ser combinado, entendeu? Concordo. Precisa acompanhar. Concordo. Agora, o tempo estourou. Produção aqui, reclamando aqui no ponto. Junks, vamos começar com bola cheia e bola murcha? Vamos. E o que esperar de quarta? Não, calma, aí os próximos são os Os placares. próximos são os Que eu tô placares. liderando, by the way. Não, ele acertou? Acertei 1-1 São Paulo e Fluminense semana passada, a gente não fez programa, que tá 4-3. Acertou? É por isso que o time tá sem essa draga. O cara fica O cara apostando em acertou um empate. placar o ano passado inteiro, aí vem querer. Fácil, velho. Aí já sai de Fácil. 4 nesse ano? Não dá, né? Fácil. Não, é por isso que o time tá assim. Pô, Olha, meu Você amigo. me surpreendeu. Surpreendeu. Olha, há controvérsia. A produção tá dizendo aqui que não há Faz provas, a hein? gente Não vai há fazer uma provas. cariação. Pode bater 1-1. Ai. Então, pode ser. Ô, Olha, meu Junks, amigo. bola cheia e bola murcha. O bola murcha vai para um jogador que joga muito. Eu gosto do futebol dele. Mas o senhor Arboleda não pode vacilar em 2 jogos seguidos desse tamanho do vacilo, Mas o cara. Fluminense empurrou, vai. Empurrou. Mas o outro, empurrou. contra o Atlético passou Eu achei que muito na empurrou, mas tem uma frente. inocência também. Tem um pouco. É Tem- um atacante de 19 anos. E ao mesmo tempo, sem querer, ele já tinha feito aquele pênalti que a bola bateu na mão. Não, foi o Lisieiro. Não, aquele contra o Flu que o juiz Ah, não deu, sim, que não sim, deu. Já sim, tava de sim, braço sim. aberto. Ah. Tá um pouco. E agora contra o Atlético, essa foi muito assim, Ele cara. vai fazer essa... o gol da classificação. Tomara, Gosto mas essa dele, bola não gosto pode passar na frente, é só por esses jogos, cheguei, porque o né? cara é muito bom. Acho dele. E ele que humilde, reconhece Exato. o erro. Então Acho é só por esses 2 jogos, pelo todo, o cara é um monstro. E acho que o bola cheia aí vai pro Diego Souza, que, cara, é exatamente o que a gente tá falando, Dani, do Brenner. É acompanhamento, é conversa, é confiança, é assim. Eu não tô falando que ele vai dar certo, que não sei o quê, mas, cara, pelo menos falaram com o cara tá dando uma declaração motivada, o cara correu, o cara se movimentou, E eu não vi ele fez fazendo o gol. mimimi. Também não vi. Agora- Então acho que vale uma apostinha aí que um gol pode tirar a zica, né? Isso que eu vou falar é uma opinião, tá? Não é uma informação. Eu acho que os caras estão dando uma chance
pro Diego Souza, porque ele é um jogador de grupo pra caramba. Porque o Nenê é parça dele, o Nenê virou uma liderança dentro do time. Eu acho que pro grupo os caras deram uma força pro Diego Souza e acho que tá fazendo bem. Não sei, opinião. Placares da semana, temos 2 jogos. São Paulo e Rosário Central, quarta-feira, 21h45, Morumbi, São Paulo 1-0. Eu começo dessa vez. Então, já que o Dani tá liderando, a gente vai falar 2x1 pra acertar. Tricolor, obviamente. 2x1 pro São Paulo. 2-0. Passou aqui na TV a entrevista do Rodrigo Caio, que vai ao ar hoje. Ele falou que tá chegando a hora de ele ir embora. Porra, se for por falta de tchau, adeus. Se for por falta de tchau, vai com Deus. Valeu. Você xingar, mas dane-se. Dane-se. 300 jogos. Eu gostaria, e não estou falando que o Bruno Alves que titular. Não é isso. O que eu estou falando assim, eu gostaria. Todos os caras que renovaram agora, Lisieiro, Kaique, construíssem uma história de 300 jogos antes de ir embora. Independente de eu gostar do futebol do Rodrigo Caio ou não, eu acho a história dele da base para o profissional. Perfeito. O que eu acredito que tem que ser feito. Então eu acho que, obrigado pelos 300 jogos, obrigado pela São Paulinidade, obrigado e valeu. É isso. E valeu. É um relacionamento que desgastou. Chega de declarações de Rodrigo Caiana, né? E tem jornalista que eu detesto ler, mas que está pintando a tese que a saída do Rodrigo Caio é pelo negócio do Jô lá. Cara, 300 jogos. Todo mundo tem birra do Rodrigo Caio pelas falhas em campo, não pelo fair play. O fair play foi uma cereja de um bolo. Eu nem lembro do fair play. Eu lembro da entregada contra o Atlético Paranaense, eu lembro da entregada contra o Cruzeiro no passado. Declarações horrorosas. Eu lembro do 6x1, eu lembro do 5x0. Nem lembro do fair play. Mas essa saída dele, eu vou para um lado de maniqueísmo, de opostos. Cara, 300 jogos, beleza, obrigado. Fato. E eu quero que os moleques joguem 300 jogos e vão num estágio avançado. De preferência um pouquinho mais. Aí, domingo, Salvador, 16 horas. Placar do Dani falou 2x0. 2x0. E agora contra o Bahia? Aí Bahia e São Paulo. 16 eu não tenho certeza, mas vai 16 mesmo. Acho que a gente toma gol na Bahia. Acho que vai ser 2x1. Não, eu acho que o São Paulo vai pôr o Bahia em crise. E ano passado, nessa mesma rodada, a gente ganhou do Vitória. Então eu acho que vai ser São Paulo 2. Você falou 2x1? Falei. Eu vou de 2x1 também. 2x1? Acompanha do líder? Tá ficando mascarado. Pra cacete. É isso que dá, né? Nunca come quando come você lambuza, né? Errava tudo, né? Eu vou acertar 1x0 tricolor pra mitar em 2 sequências aí e tomar a liderança aqui dessa mesa. Quer deixar um placar, Gui? Gui tá aqui, ali. Fumacá animado, animadão. De pijama. Quer deixar? Fala os 2 placares rápido. Os 2 placares. Quarta-feira 3x0 e domingo 3x1. São Paulo. São Paulo 16 gols. O Rosário tomou 15 gols. Não, mas não fala, não zica, não vem com essas estatísticas zica. Boa. E você, deixa seu comentário aqui, fala, tava com saudades? Manda aqui pra gente. Não tava, também escreve, xinga, pode xingar. Valendo aqui, senhores, as perguntas dos internautas. Hoje a galera participou. Explica que não vai ter live hoje, excepcionalmente, porque hoje o programa tá longo, live. Você não pagou o 3G. Tudo isso junto e mais um pouco. Então, para variar um pouquinho, para você não se acostumar com essa moleza toda, manda a pergunta aqui no Instagram, se inscreve lá no YouTube. Então, não fica aí acomodado esperando a livezinha, né? O sininho... A gente nunca fala do sininho, tem que pôr o sininho para você receber o programa quando ele sobe. É a notificação do programa. Notificação, boa. Dani, começar com você aqui, ó. Primeiro o Gabriel Hudson fala a melhor escalação para o São Paulo hoje, mas vamos deixar para análise tática. Na sequência, o Fabrício Morumbi JJ pergunta por que o São Paulo cansa tanto no segundo tempo, cara. Todo mundo disputando 3 ou 4 campeonatos, a gente 2 e a gente morre. Há uma justificativa para isso? Cara, Mas você acha que é cansaço?
Eu acho que cansa Igual aos bastante. 49 de falha individual, Não, mas cansaço. se você pega o segundo tempo, o time se arrasta bastante. assim. Se arrasta. Às vezes a alteração Desde é até por conta disso. Desde os 10 primeiros minutos, assim, o time Cai, né? não tem intensidade, é um time que perde bastante fôlego. É super complexo pra gente de longe julgar trabalho de fisiologia e preparo físico. Mas que tem que dar uma atenção especial pra isso, porque a gente tá... E com semana de treino, né? Não é que tá... Então, é isso. Eu não tô pegando quarta e domingo que o time Exato. fica mais desgastado. Tem poupado Foram alguns 2 caras. semanas que eu tive a Exato. semana para trabalhar e no segundo tempo a gente sai na frente e deixa empatar, deixa virar e nitidamente faltando Então, fôlego. mas a minha pergunta, posso? Pode. Isso aí você acha que é falta de preparo físico ou é o esquema tático que chama o outro time muito para o seu campo? Cara, Ou- qual Ou as duas coisas? Ou até uma terceira que exige muito dos jogadores também na frente fazendo essa recomposição e se matarem pra jogar. Tipo o Cara, Nenê. contra o Fluminense, eu achei que São Paulo foi amassado no segundo tempo e Meteu faltou bola na perna, trave, nos contra-ataques, podia ter matado o Faltou jogo dia, e tal. No assim primeiro como os tempo caras foi bem meteram pra duas caramba. na Sim, trave. sim. A gente também. Eu só um parênteses, eu escrevi, eu falei no Instagram que foi um bom jogo, os caras, o São Paulo não jogou nada. O jogo de futebol tem dois times, eu falei que os dois jogos foram um bom jogo, eu achei que contra o Também. Fluminense é um jogo legal de Também. assistir. Primeiro tempo Contra o nosso, Atlético, segundo o Atlético dos Mineiro é um caras, jogo também. bom de assistir. Também. Bom O resultado jogo foi frustrante, pra galera né? é só o São Paulo. Não, um bom o jogo jogo de foi futebol. bom. Pensa Os dois você. jogos, Precisa Pô, combinar com o eu achei dois adversário, jogos né? legais de Emocionante, assistir. então, Exato. Mas Pô. a minha leitura é próxima dele aí, da pergunta que tá faltando perna no segundo tempo, sim. Justo. Responde mais uma então, vai Dani, pro Léo Ferrari 2 aqui. O que você acha? Você acha que São Paulo falta um pouco de ofensividade ao São Paulo? Como um todo ou está relacionado a esse cansaço? O que Cara, você... eu acho que o Aguirre chegou e ele tinha uma missão, prioridade 0, que era acertar a defesa. E ele abriu mão de atacar sim para acertar a defesa. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, pela primeira vez, na primeira substituição, que a gente até falou no quadro anterior, eu vi ele abrindo mão de um Aguirre retranqueiro e tentando um negócio diferente. Eu não acho que 10 jogos é suficiente para você, né? Pô, o Dorival, que eu detestava desde o dia que chegou, eu esperei muito mais do que 10 jogos para começar a bater. Eu não acho que 10 jogos é suficiente para nenhum treinador, mas eu acho que ele melhorou a defesa e está começando a incomodar porque ele só melhorou a defesa e o time está criando pouco. Mas ao mesmo tempo, se você for ver, existe uma proposta de entrar organizado, fazer um gol e meio que jogar por uma bola, que é o que está incomodando todo mundo, que é o jogar por uma bola que não tem dado certo e está gerando empate. O que eu acho ele começa agora a acertar meio campo e ataque. Precisamos ver se ele vai conseguir. Mas nitidamente no começo do trabalho, o foco era secar a defesa, que era uma Sim, peneira mal sim. organizada, Sim. que tinha um Edmar de titular absoluto Fato. e não tinha uma organização tática. Isso melhorou. Concordo. Boa. Caião, Reginaldo Freire Maia pergunta se o Cueva tem que começar jogando na quarta-feira, na Sul-Americana, na sua opinião. E aproveitando aqui o Bruno Achoa, quer perguntar um pouco de achismo, mas você acha que vai ter um bom público na quarta, o pessoal cornetando demais, etc. Tem que sair do sofá e torcer. Concordamos, Bruno. Eu acho Cueva, que o Cueva quarta. deve sair jogando se o Nenê não tiver condição de jogo. Se o Nenê tiver, eu mantenho o Nenê. Boa. O Enzo Baceto falou a mesma coisa. Vocês sabem que eu sempre defendi o Cueva aqui, eu gostava do Cueva, mas eu não sei se ele tem tanto interesse em ficar no São Paulo assim, não sei o que vai acontecer aí nos próximos dias. Cara, aqui o Jonathan John Jones pergunta sobre o Sidão, se ele deve continuar Não, no não gol. dá, o Sidão. Não dá, né, Ó, cara? porque, vou te falar. dá, Vou falar. não dá. A gente tava assistindo o jogo lá na MRV com os caras do Atlético Mineiro, que os caras têm o Vitor no gol. E os caras falaram, caímos quando a gente não tinha goleiro, aí de repente chegou o Vitor, tudo mudou, como ele ganhou até Libertadores. Aí eu falei, cara, o Sidão, ele não é um mau goleiro.
Só que ele é um goleiro que não pega a bola difícil. Não mesmo. Ele não falha bizonhamente. Só que, pô, no gol, ali no gol do Ricardo Oliveira, a bola vai em cima dele. Ah, foi uma falha gigante. Pô, não foi, mas é uma bola que o Vanderlei pegaria, o Vitor pegaria. Deixa eu comentar do Sidão. Porra, porque te catar, meu. Não esse tenho eu mais faço paciência. questão. Então vai. Sidão fez uma puta defesa no primeiro Fez. tempo, que é o argumento de todo mundo que gosta do Sidão hoje, né? Mas foi um milagre. Foi uma puta de uma defesa. Puta defesa. Foi. Defesa difícil. Do Guedes, de né? braço aberto. Do Guedes, né? Uma puta defesa. Ponto. Reconhecida. Nós estamos em maio. É a primeira puta defesa do Sidão no ano. Puta defesa é a É a primeira. primeira puta Primeira defesa vez. do Sidão no ano. Vanderlei já deve ter feito umas 20. É a primeira do Sidão no ano. É verdade. Tá? Fato. Ponto. O Jailson tá pegando tudo. Umas 15. É. Então, o que eu tô falando assim... Até o faz- Alfácio tá E pegando. faz tempo, Vanderlei, Daí- Alface, daí Vitor, o Marcelo Vitor, Groi, Groi, todo porra. mundo Mas defende. Meu ponto é, desde que a gente não conversa aqui com a galera que assiste, contra o Fluminense, é óbvio que não foi falha. Mas, Puta, não é falha, mas é uma bola que um puta goleiro pega. cabeçada, balãozinho, É. passo pro lado e Qual, pula. aquela que ele e ameaçou pula, aí? Não, no gol do... então nem é. E pula, Concordo. e pula. É foda. Goleiro bom. Cara, tem uma do Alfácio exatamente igual a essa contra a gente no Paulista desse ano que ele vai buscar no fim do jogo. Igualzinha. É. Cabeçada, balãozinha, onde foi. O meu ponto com o Sidão é, nós estamos confundindo, Edmar é a mesma coisa. O cara legal, bom de grupo que agrega Com competência. com competente. E estamos confundindo isso mesmo na gestão do elenco do São Paulo. Porque o Sidão tem formação deficitária de técnica de goleiro. Ele não sai do gol. Na bola do Ricardo Oliveira, tanto ele fica plantado e espalma tem pra que dentro. Que ele socar tá essa na bola. linha, Podia né? Tem que sair socar. nessa A bola. bola foi na primeira Tem que área. sair nessa bola. Foi Tem que sair na nessa pequena bola. área. Tem que sair Então, nessa cara, bola. beleza, o Sidão fez uma grande defesa. Eu não acho que nenhum dos 3 últimos gols foram falhas dele. Esse eu achei falha. Mas grandes goleiros pegam 2 dos 3. E ele não é um grande goleiro. Se a gente quer aspirar a uma coisa maior, precisa ter um grande Quer goleiro ter, começando o time, Concordo. cara. Não tem como. Concordo, Dani. Fato. Aqui, ó, o Matheus Duarte pergunta, eu vou tomar a liberdade de responder, que essa é bem difícil. Gostaria de saber quando o São Paulo vai parar de empatar e começar a ganhar os 3 pontos. Então, como eu vejo o Espero que futuro, domingo, como eu prevejo, Espero que espera- quarta-feira. Exatamente, vai ganhar, cara. E aqui também o pessoal fala, o pessoal participando, falando, tem bastante gente falando do Rodrigo Caio. O Antônio Viana Silva pergunta também. Ele pergunta e responde, né? Quem é o pior da zaga, / Rodrigo Caio tá respondido. Mas ao mesmo tempo ele pergunta aqui, Cotia revela, mas a diretoria erra nos contratados. Alguns jovens vão embora de graça também. Por que eles erram tanto? Olha, Antônio, eu acho que a gente viveu isso num passado sem uma gestão muito largado, uma comunicação entre Cotia e o profissional realmente, se não era inexistente, era muito falha. E acho que as coisas estão mudando, eu acho que leva um pouco de tempo, eu acho que Raí, Ricardo Rocha, Lugano tem olhos para isso, o Jardine tem um grande de um conhecimento e influência com o Aguirre escutando ele. E acho que as coisas podem mudar sim, precisa ter um pouco de calma realmente nessas contratações e nas vendas, mas eu acho que as coisas estão melhorando e estão ficando um pouco mais ajustadas com algumas renovações e algumas dispensas do caras que se acham supra-sumo da história. Então acho que isso vai mudar um pouco, não sei se vocês concordam. E é isso. Muita gente participou, mais de 120 pessoas aqui mandando pergunta papum no ato, no post, obrigado. Semana que vem tem surpresa e ainda aqui tem surpresa, hein, cara? Tem Hoje coisa já boa tem, mas aqui. semana que vem tem uma surpresa enorme. Bomba! Enorme. Obrigado, galera. Análise tática do jogo do Galo, rapidinho. Você tá rindo, né? Não tô falando nada. E depois as notas do jogo enquanto o Junks pega a cerveja. São Paulo entrou, como vem entrando, no Sidão, 3 zagueiros, Bruno Alves, Arboleda, normalmente o Militão, jogou Anderson Martins voltando de contusão, Regis, Reinaldo, 2 volantes, Jusilei e Hudson,
E um trio na frente. Tá sem sede, Junks. Não, tá tranquilo. Faltam 8 minutos 8 pra minutos acabar o pra fechar programa. Tem que pegar cerveja pra cacete. Vai lá, imitar Bruno Alves. E daí jogou com o Nenê, com o Diego Souza e com o Everton. A formação no primeiro tempo funcionou muito bem. No segundo tempo, ele tirou o Bruno Alves, que estava amarelado, recuou Regis e Reinaldo, fez uma linha de 4 e fez um 4-4-2 mais clássico, vai. Ele pegou o Marcos Guilherme e colocou o Marcos Guilherme para jogar na velocidade, puxar o contra-ataque, porque ele sabe que o Galo precisava atacar. Nenê machucou. Nenê machucou, foi onde ele se perdeu. Virou um 4-3-3 com 3 volantes. Nenhum desses caras aqui fez o papel de meia. Mesmo o Lisiero, que era a aposta dele, não fez. Lisiero entrou perdido. 3 volantes. Ficou basicamente um 7-3. A gente chamou o Galo, o jogo passou a ser aqui, não teve o contra-ataque, não teve a velocidade. E o Galo que tem um bom time, né? Bom time, um time interessante. Bom time. É verdade. Né? Logo depois ele corrige isso, entra o Cueva, sai um volante, ele volta porque ele tinha se proposto a fazer no começo e busca o empate. Nessa lógica, ele entrou com uma proposta que fazia sentido, voltou do primeiro tempo com uma proposta ofensiva, não retranqueira, errou quando o Nenê sai e corrigiu aqui. O que eu acredito o esquema do São Paulo hoje é o 3-5-2. Assim que a gente vai na quarta-feira, Eu acho que é assim, tá? Eu acho que eu acho que não é hora de mexer. Não, nem eu. O empate é dos caras. Nem eu. O empate é dos Mas caras. Qualquer empate a gente Menos não leva. Continua Nenhum sendo dos empate a caras, gente continua leva. sendo dos caras. Empate Tem é um deles. ponto tático, e acho que esse é o meu principal ponto da análise tática. Os 3 zagueiros não tem muito o que pensar, tá? É no máximo um Militão recuperado, tá? Tanto o Regis quanto o Reinaldo, eles fazem bem a ala. Então eu não tenho dificuldade aqui. E que essa barbaridade de trocar o Reinaldo pelo Trauco, que estão comentando, Não. isso Ah, não. um boato, né? Boa. Aqui é o meu principal ponto. Jogou o Hudson e o Jusilei, são 2 primeiros volantes. Dizem que o Hudson tem treinado muito bem. Muito bem, mas ele é primeiro volante, ele não faz E o que o não dá pra Lisiero tirar o faz. Jusilei, né? Então, pra mim, é Jusilei e Lisiero. Senta Hudson e Petros. Por mais difícil que seja para a administração do elenco, você precisa do passe, você precisa de um primeiro e de um segundo volante. E os dois jogaram mal, né? O Jusilei e o Hudson Eu não achei que o Jusilei jogou mal, achei que o Hudson jogou pior que o Jusilei. Eu também, mas achei que o Jusilei errou muitos lançamentos que ele não costuma errar. Ele errou muito passe, mas enfim, Mas, enfim, Jusilei, a aquele gente cara vai que dar joga nota, na Mas frente é da titular, zaga e mas tal. é titular. vai dar concordo nota. com Pra você. mim seria Jusilei e Lisiero. E aqui na frente eu preciso ver como o Nenê vai estar. Mas de verdade, por mobilidade, eu jogaria. Everton não joga, né? Então, Que é uma perda, Uma porque perda. Tá ele bem, fez 2 jogos médios, tá mas bem. foi muito bem contra o Atlético. mas E eu jogaria. guardou no Morumba, primeiro gol. Ele não vai fazer o que eu vou falar, tá? Então, eu jogaria com Diego de Meia, Valdívia e Trellis. Esse seria o meu trio da Você frente. quer saber como ele vai? Eu- Não fala, se você sabe. Não, é que eu acho que ele vai de Diego, Cueva e Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. O Cueva só vai se o Nenê não jogar. É. Exato. Eu acho que ele vai de Militão, Bruno E acho que o Alves Nenê vai jogar. E Arboleda, Petro, Jusilei, Reinaldo e Regis, Valdívia ou Marcos Guilherme, essa é a minha dúvida, Diego Souza e Cueva ou Nenê. O Nenê Se parece o Nenê que não não tá jogar, vai o lesionado Cueva, não assim, tá. tal. Acho que vai Eu jogar. aque que esse é o time que ele vai. É isso. Então vamos, Boa. falamos Vamos das notas, rapidinho, então? vamos para as notas para fechar o quadro, não o programa, porque quem fala isso é retardado e erra, porque tá vendo. Sidão, Cara, nota 2. Então, eu não sei se o seu poder de persuasão é maior do que a incapacidade dele de ser goleiro, mas eu tô perdendo a paciência também. Perdendo. Não, nota 2 não, porque ele A fez defesa, a ele defesa- fez boas defesas. Nota 5. 5. 5 pela defesa. Junks, o Bruno Alves, vai. O Bruno Alves, poxa, acho que ele tem que ser titular. Acho que ele se emocionou um pouquinho nesse cartão amarelo aí.
Mas acho que vai nota 5,5 para ele. 5,5. Arboleda foi mal, nota 4. Anderson Martins. Ele não fez um grande jogo não também. fez. Começou Sem muito- ritmo pra começou caramba. muito 50 e nervoso, poucos né? dias fora. Exato, não sei como. Só que acontece, né? O Everton estreia, sente a coxa, o Aí outro... o cara tá com uma torcicolo, mano. Incrível, né? Caraca. Nota 5 pra ele. Eu vim aqui Regis. fazer resenha de lado, mano. Não, você tá sentado aí. O Regis é sensacional. O Regis, cara, o Regis é uma peça que é importante. Ele dá uma bem, correria. Tá bem, viu, meu? Acho que a hora que encaixa esses 3 zagueiros, ele vai ser um bom desafogo. 6. 6. Hudson, 5. Hudson. Jusilei. Braço pro Gil. Jusilei. 5. O Reinaldo. O Rei. Foi melhor. O Rei Eu foi gosto do melhor Reinaldo. também. Não, começamos a gostar do Rei, né? Na volta. Vai, 6,25 pro Reinaldo. Eu não trocaria pelo Trauco, nem fudei. Nossa, Nenê, bom Ah. jogo, até a contusão. É um cara que chama a responsabilidade, faz diferença. Nota 7. Everton, primeiro gol. A melhor partida dele com a camisa de São Foi Paulo, eu espero que esse seja o nível do Everton que a gente contratou. Que é um jogador... Motorzinho, né? Que é um Motorzinho. jogador regular, ele não é um puta craque, mas assim, se ele entregar, não tô dizendo no quesito gol, mas na voluntariedade que ele apresentou nesse jogo, Também. eu acho que tá bom, nota 7,5 pra ele. Diego Souza, seu bola cheia. Acho que nota 8, viu? 7,5. Foi que pra eu- cima, Foi, né? fez eu o gostei gol, também do não, Diego não Souza. fica de mimimi. Eu também, acho que 7,5 tá ótimo. Eu acho que ele tá muito isolado, não tá Também chegando acho. bola. A Também única bola que chegou nele Guardou. reserva, Aguirre, a gente não vale a pena dar nota, porque o programa já tá bem longo, vocês vão gostar do que vem pela frente. Comenta aí, como você escalaria contra o Rosário, contra o Bahia, o que você tá vendo desse 3-5-2? E vê se vai no jogo quarta-feira. Tem bastante gente irritada com a Aguirre e eu queria ouvir aqui o que você faria diferente. Valeu. Compromisso com a história de hoje. Normalmente a gente puxa a história, alguma coisa que aconteceu no passado, mas tem fatos que eu acho que fazem a nossa história em tempo real. E pela proposta do programa a gente tem um compromisso de comentar e analisar né? e informar. E fazer o que a gente quiser também. Afinal, o programa é Pra nosso. deixar claro. Acima de tudo, Pra deixar claro. que- acima de tudo, Pra deixar claro pra galera. mas vamos. Sincerão. O pessoal do Finanças Tricolor que faz um trabalho muito legal, tanto de analisar quanto de divulgar. Quem não segue, vale ver no Twitter, né, os principalmente. gráficos e tal. Primeiro, a gente vai falar do balanço do São Paulo 2017. Era uma coisa que a gente Estava cobrava devendo. bastante, né? Cobrava bastante. Primeiro, publicação, A gente cobra o balanço trimestral, divulgaram o balanço anual. que não é o que a gente acredita, né? Exato. A frequência de divulgação do balanço mostra tanto uma transparência maior, quanto você vê ou acompanha mais de uma forma mais clara o que está acontecendo de verdade sem maquiar. Parece que aproveitaram um pouquinho a situação, né? Pra publicar. lançar boas notícias. Mas Mas acho tudo que bem, assim, tudo bem. puta, beleza, Fizeram. tem um marketing por trás, eu entendo até a Mas que estratégia e tenha, tal. sabia? Porque Sim, beleza, se tem sim. coisas boas acontecendo, tem que fale. tem que explorar, Que ué. fale. Porra, Que também fale. a gente, né, Concordo. ficar só criticando tudo. Tem muitas coisas que tem que ser criticadas, né? A gente vai falar algumas delas aqui, mas o que é positivo a gente tem que enaltecer e pronto. A gente torce pro São Paulo, não pro Leco, pro Pimenta, Exatamente. pro Alface, seja lá o que for. O pessoal do Finanças me mandou algumas coisas bem interessantes para a gente analisar. A primeira é, nosso patrocínio na camisa subiu bastante no último ano, então foi uma receita importante. Chegou a quanto? Chegou o total de patrocínio de camisa É 56, 56,6. Né? E Entrou ano passado Banco foi Inter, quanto? entrou MRV, os Isso em pontuais, 2017, tá, 2017, pessoal? Em 2016 foi quanto? 35,2. É um aumento de mais de 20 milhões. Né? É uma, Significativo. Pô, e demonstra Quase dobrou, né? uma retomada do marketing interessante, tá? Porque você, para atrair patrocínio tanto pontual quanto patrocínio fixo,
você tem que estar... Isso é só de camisa, Dani? É, Ou redes sociais, essas coisas como? Publicidade e patrocínio. Então é geral. É. Tá. Daí, Mas só também, cruzando com isso, a nível de comparação, a Crefisa paga 80 pro porco. Tudo bem que é fora do padrão, mas só também, a gente está elogiando o crescimento, mas Exato. o Flamengo é 100 milhões. Isso. Então assim, a gente está muito Cara, aquém do que a gente poderia, mas a mas gente tem um estamos crescimento caminhando. substancial. Exato. vivemos em 2015 20 milhões. Né? Que vergonha. Para aí, né? Para aí. Né? Que Então, vergonha. assim, se você pega 2015, 20, 21 para 35 para 56, eu tenho uma retomada de credibilidade fundamental. Fato. 2015, queda de credibilidade absoluta nos Legado. escândalos. Legado à idade. né? E você tem uma retomada para um... Puta, cara. E quem sabe o que é gerir marca de reputação sabe que é complexo retomar, e isso eu acho que é uma boa notícia. Por outro lado, quando a gente pega despesas que a gente teve dividido pelo número de vitórias, que foi uma análise super interessante que ele fez, mesmo. a gente pagou 18 milhões de reais para cada vitória, quase 19, 18,9. Né? Então, Injusto porque a gente ganhou porra nenhuma Então, também. mas é Não, exatamente daí não, que vem, sim, né? mas- Nos últimos 3 anos, mesmo com receita mais baixa, eu paguei 11 milhões por vitória, 15 milhões por vitória, 18 milhões por vitória. Eu estou com mais receita Sim. e não estou conseguindo transformar isso em Converter. resultado. É, mas é que tem um ponto que tem que ser considerado, que é o quanto arrecadou com essas vitórias. Quantas pessoas tinham no Morumbi, quanto isso gerou de Qual o valor do receita, ingresso? qual né? o valor do ingresso. Que é a próxima análise, o próximo gráfico que ele me mandou, falou, cara, em 2017 a gente foi a segunda maior receita do estado. Então, a Legal. porcada, 503 milhões no ano, a gente foi maior que a 400, galinhada, que foi ganhou o brasileiro e o paulista. quase 100 milhões a mais que a Aquele galinhada. esqueminha, né? Quase 100 Ganhou. milhões a mais que Porque a ali a galinhada. torneira é aberta também, né? Escoa por muita pois coisa. é, É. esqueci. Só que lá ninguém fala. Mas tem uma Abração pra turma questão da que Odebrecht até Lava foi, Jato, foi bom, quer dizer. uma análise que eu conversei com ele pra... Falei, puta, tem uma coisa que seria interessante a gente ver, que é o quanto desse percentual de receita foi venda de jogador. Porque venda de jogador não é uma receita garantida, ela não pode ser recorrente. É sazonal. Você não tem um Neres por ano garantido, né? E daí me preocupou, porque a gente, em 2016, teve 29% de receita com venda de jogador, 2017 subiu para 40%. 40%, a gente Não, tá a falando gente vendeu cento e poucos milhões. 194 milhões de Só que- receita dos Só que 481. não entraram todos ano passado, Exato. certo? Pro Ele é balanço, diluído ao pro longo. balanço E precisa ele ver conta, Quantos né? Porque entra jogadores no são fiscal. isso, né? Quantos jogadores Conta? significam Não, isso? mas a gente tem... Você tem certeza que conta? Se você Cara. recebe parcelado, não tem como contar no balanço. Porque vamos lá, você... Não sei como o cara lança assim, Eu não sei lança como caixa lança. futura. Eu, Ele eu, pode eu lançar, acho que né? não, Ele pode eu lançar. acho que eu não tenho certeza, tá? Se algum contador tiver, eu acho que não, porque o São Paulo, inclusive, está projetando uma receita alta esse ano de vendas do próprio Ganso. Pode A gente ser. tem um recebimento Pode ser. alto esse ano, então a gente vai precisar vender Pode ser. menos jogadores esse ano, Sim. porque a gente tem a entrada de alguns jogadores que foram vendidos Mas parcelados. aposto que no momento de aperto o cara põe o valor total no Ah, balanço da venda eu não do sei, cara. eu não sei se Não pode. sei, Eu não- também não então sei, vale não sei. aqui, tá bom. Então Não a gente poderia vai de- estudar e no próximo programa a gente confirma Desculpa, essa informação. Não poderia se fosse divulgado, né? Poderia Não, se é. guardar isso pra Sim, você e lógico. falar por boca a boca. Sim. Mas ele fez um gráfico desde Mas de qualquer 2012. jeito é uma informação importante que 40% da receita é venda de jogador. Que não é Isso. uma receita saudável. Isso é péssimo. Porque a gente, a cada Péssimo. 6 meses, a gente tem elencos novos, Exato, porque a gente cara. está com 40% da Exato. nossa receita em venda de jogadores. 40%. Enquanto ter- deveria ser bilheteria, patrocínio, jogador deveria ser sócio Cara, torcedor. deveria ser 10% a As receita de principais- jogador as vendido. Ó, o principais Flamengo receitas. esse ano, 10% da receita é a televisão. Televisão. Que ganha 200 milhões da Globo e 10% da receita é Só televisão. isso. Então você está falando de uma projeção de 2 bi. Exato. Né? E o que você tem que ter como foco, né? Eu acho que isso, assim, eu tenho televisão, é importante, uma parcela grande. Patrocínios, e daí eu não Ah, tô não, falando desculpa, não é televisão, é bilheteria.
Porque o Flamengo tá tomando prejuízo no Maracanã e eu tava lendo a matéria justamente por isso. Que nesse Era último bi? jogo Eu tiveram achei 2 bi muita coisa Não, mesmo. o Flamengo teve 55 mil pessoas e ganhou 110 mil reais no Maracanã por causa da taxa. E os caras falaram de bilheteria. Desculpa, é bilheteria, não é televisão. Cara, O Flamengo da ganha produção, 200 milhões quebrou a da tela. Globo. Meligene é flamenguista, se emocionou Se aqui. emocionou, derrubou a tela. Derrubou. quebrou. É nada, Bota. o Meligene é tricolor, não fala Ele assim é. que ele vai apanhar na rua. Mas voltando, a gente está voltando com 40% para o patamar da venda do Lucas em 2013, que foi no ano 2012, o último ano, a gente recebe em 2013. 60% outras receitas é preocupante. Sim, deveria ser uns 10, 20%. Assim, pô, esse ano eu não tenho joia da base para vender, eu não tenho cara em evolução para vender, eu não mantenho nem de perto o patamar de receita. Acho que a gente vai ter que sacrificar o Rodrigo Caio. É uma pena, Pois é. mas acho que a gente vai acabar tendo que vender o Rodrigo Caio. Mas acho que tem uma questão de diversificar a receita, que deve ser foco, Claro, especialmente no óbvio, marketing. óbvio. Né? A chegada da Adidas, muita venda de camisa, recuperar o sócio torcedor. Comprar tudo da Tudo, Adidas, tudo. Bilheteria é uma parte, mas você tem que transformar o Morumbi, não numa arena porque não é viável, mas você tem que transformar o Morumbi num lugar de consumo. Sim. Né? Com loja, Você dá com um tapa lá restaurante. no- Que Pô, já tem muita coisa boa dentro do Morumbi, mas muita mesmo. tem que Mas- evoluir mais. Se e você não explorar- frequenta, e vá explorar almoçar bem. lá. É legal, explorar, é bacana. Sushi, árabe, Mas eu digo muito loja, é, tem um monte de coisa. durante Buffet o jogo, infantil, buffet clínica de infantil, fisioterapia. Durante o jogo camarote. precisa ter opção. Você Precisa, precisa ir velho. com o seu filho conseguir jantar. Concordo. Você precisa ter uma experiência. Eu tenho um agradável. dado que a receita de alimentação do São Paulo esse ano melhorou 30% com a mudança do Habib's para um novo fornecedor. que era um Melhorou. Melhorou E pra melhorou. caramba. Dá pra Hoje em comer. dia você pode falar, pô, Dá. vou lá jantar. Cafezinho, tem o pão de queijo que Pão de presta. queijo, um o pão de hambúrguer batata, gostoso hambúrguer. feito na hora, assim, não concordo. é, mas é gostoso. Mas, cara, você viveu, sei lá, Não, Habib's. quase 10 anos de um monopólio, de uma Horroroso. coisa que ninguém gostava. E não O jogo era 7 da noite, eu parava num posto de gasolina pra comer qualquer também, merda pra uma não barrinha comer lá de no cereal, Morumbi. mano. Exato. E esse Agora dinheiro, não. esse dinheiro que você gastava no posto poderia ser do clube. Claro, Sim. agora esse dinheiro tá indo pro clube. E seria, e acho que o pior de tudo é uma negociação de longo prazo com uma rescisão muito benéfica pro cara e maléfica pro Exato, São Paulo. que E ninguém você não pode entende, rescindir o isso aí é negócio na durante conta do 10 seu anos. Juvenal, 10 Cara, anos sabe de os números, falar, exclusividade. amigão, se você não atender X, E não Y se em 3 anos, hoje pagava, isso vai não pagar. valia a pena pro São Então é Paulo. muito Tinha dentro mal do negociado. próprio clube, Habib's, Muito tá mal louco. negociado, cara. Então, acho que, Esquisito assim, no último, se né? a gente pega e sem elogio nenhum, tá? Porque publicar balanço não é mérito, É mais que obrigação. É mais do que obrigação. É lei. lei. Você não vai todo mundo É lei, preso é, se não é divulga. lei. É só pra, Se é só pra o obrigado pessoal a não divulgar. pirar, falar que os caras fizeram um quadro elogiando. É. Não estão elogiando porra Não. nenhuma. Lá vem os caras, você apoia o Leco, né? Sua É, cara. Puta não, vendeiro, seu chapa branca. Tatuado é. aqui, leleco, Humorista sabe? do Vai caralho. se ferrar, leleco, cacete. Publicar balanço é obrigação. Assim como publicar obrigação, acho que a gente tem uma obrigação de Claro. analisar e ver o que está acontecendo. Redução da dívida é positiva? Boa. Isso você Aumento você não de falou receita quanto positivo? reduziu a dívida. Não tenho aqui. Vai pro Mas próximo eu acho que programa. foram Mas é o que 100 e mais pouco. A reduziu. dívida bancária É o que reduziu mais bastante. Reduziu eu acho. muito a dívida bancária e, consequentemente, produção. dividir. Por outro reduz lado, juros. aumentou despesa. Então, Mas, assim, ó, tem que falar o ponto bom e o ponto ruim. Eu tenho uma recuperação do marketing que parece interessante, mas tem muito a construir. Muito. Sim. Nós não estamos falando, estamos num patamar. Não. Longe Nós disso. estamos em fase de saneamento básico. Gatinhando. A questão é. Tá estancando a sangria. sangria. Isso. Esse é meu ponto. Tá a hemorragia. Boa. Estancando a hemorragia, paramos de respirar por aparelhos. 2 anos atrás, mas ainda São Paulo era um estamos doente terminal. O São Paulo era um Vasco da Gama 2 anos Nossa, atrás. não, nem fudendo. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente Aquilo tem ali é uma bagunça gente muito ruim no imunda, São aquilo Paulo, ali. mas não chega ao nível do Eurico Miranda ainda. Não, lá os Não, caras você vendem viu jogo- hoje o Não, escândalo? o cara vende o jogador e some com a Você viu? documentação. Sumiu Para, a documentação velho. do Para, Paulinho. né, O mano? Vasco Para. oficialmente diz que tinha 70% do jogador. Para. O vice-presidente disse que era 90%. Que a transação era 20 milhões, 18... a gente tá longe do nosso longe. ponto. Quer dizer, E eu vou te falar uma que a coisa. gente saiba, né? E eu vou te falar uma coisa, eu não sei a hora que o São Paulo vai reagir em campo, etc e tal. Não, vai ser agora. Tomara. Eu ainda acredito Mas, que São cara, Paulo fará um bom ano. Me isso, chame de a hora maluco, que, mas e a eu hora acho. que isso acontecer,
a gente vai lá pro topo com essas receitas, porque tá todo mundo com a demanda reprimida. A gente só quer ganhar alguma coisa para comprar um carro com o símbolo do São Paulo, uma camisa, um relógio, uma caneta. Se o São Paulo for campeão esse ano, a gente adesivo Ginger aqui, ó. Pra quem não conhece o Ginger, Spirits Bar, em frente ao Pirajá. O melhor bar de São Paulo, vai adesivar essa porra toda de São Paulo. Se ganhar, vai todo mundo sair comprando, porque o cara São Paulo toma 4-1, aquela loja infeliz me manda no dia seguinte um e-mail marketing, venha comprar as coisas do Tricolor. Amigão, cara, dá uma segurada. Na segunda-feira eu tô 4-0 em casa. Mas isso é uma falta de sensibilidade. Mano, total, e a comunicação tem melhorado nesse aspecto. Eu vou lá e compro. A hora que ganhar, você vai ver, segura essa loja. O Dani que não compra muito. Bom, acho que é isso. Pode entrar no quadro dos caras que fazem e tem muitas pessoas cobrando a gente do Finanças que mandou. Verdade, agradece. E muita gente cobrando a gente do compromisso com a história do Roberto Dias. A gente fará. Verdade. Se não for o próximo, porque pode ter uma grande surpresa. Eu espero que não seja o próximo. Espero que não seja o próximo. Se não for o próximo. Surpresa ainda, cara? Tem surpresa. Não. Eu acho que os dois próximos devem ter surpresa. No outro a gente se compromete a fazer o Mas o da segunda surpresa dá pra falar sobre o Roberto Dias. O da primeira surpresa acho que não. A primeira não. Vamos ver. Tá bom. Vamos ver. Deixa, acompanha. Tá bom, acompanha de perto. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Hoje eu quero dar um recado especial pra você. Na semana que não gravamos, a gente chegou a 20 mil seguidores. Obrigado a você, um dos 20 mil, que será um dos 20 milhões que chegaremos nessa nossa trajetória brilhante. Fala. Desculpa interromper, mas antes da nossa surpresa, eu queria reforçar o nosso patrocínio da Vivo. Aqui, ó, sensacional, você tá perdendo, vai lá no site, põe o código do Resenha para ganhar os 15% de desconto. Se papai tá com ciúme da mamãe, dá um presentinho pros dois, vai lá que a interação é justa, você vai ver. Na próxima eu tô aqui, de berma e sapatinho sem meia, vocês vão ver, né? Aguarde. Tá melhor que o Wagner Moura. Fechada. Mas, pra comemorar os 20 mil inscritos que batemos na semana passada, a gente vai sortear esse belo manto tricolor. Dá pra ver que não tá usado, tá sem o CC do Dani, tá até com a etiqueta. Assinado. E o formato é simples. Você deve estar inscrito no canal, que é mais importante porque nossos softwares fazem os cruzamentos. Se inscreva se não tá. Se inscreva se não tá, ativa o sininho, tudo bonitinho. E o formato é o seguinte, você vai no Instagram do Resenha, Resenha Tricolor SPFC, a produção tá colocando aqui a foto. Você tem que marcar 2 amigos, não adianta marcar jogador, o Faustão, a Hebe Camargo, não adianta. Seu amigo que nós Marca vamos seu amigo porque isso a gente vai auditar. Se puser, você marca 2 amigos e você tem que escrever qual foi o momento mais marcante do Resenha na sua vida. A gente vai sortear, mas se for um momento bosta, eu vou vetar, eu já tô avisando. O programa é meu, eu faço o que eu quero. Então é o seguinte, precisa ser um momento legal, um momento que você mostra que você é resenheiro raiz. Então, repetindo, esteja inscrito no canal, vai no nosso Instagram, marca eu falei 3 ou 2? Dois amigos e fala qual é o seu momento inesquecível no Resenha. Sortearemos e o resultado na próxima semana. Eu tenho um abraço pra dar, não sei se vocês notaram, eu tô com uma camisa do São Paulo diferente aqui. É a galera do SPFC na Austrália. Os caras estão a sei lá quantos mil quilômetros de distância, com fuso horário, e criaram uma torcida tricolor do outro lado do mundo. Cara, nós, assim como eles, a gente faz essas coisas que a gente faz por amor ao São Paulo. A gente não quer nada em troca. Os caras estão lá, ferrados, fuso horário, acordam de madrugada pra assistir. 4 da manhã pra ver. E eu acho atitudes como essa muito importante. Então eu queria mandar um abraço pra esses caras e queria mandar um abraço pro Dani, que ultimamente questionou algumas coisas aqui internas, mas que assim como esses caras da Austrália fazem essa porra por amor. E o Dani é importante pra caramba nesse programa, então meu abraço vai pra ele hoje, que o Dani é pica, pouco pica. Bonito que nem o Valdívia. Bonito.
Gordo deformado, segundo o filho da puta. Manda o seu abraço. E ó, a gente vai pôr o Instagram da galera dois, aqui. Que Tá? é gordo e deformado. Deformado. Cusão, ofendeu 2 em 1. Não, eu queria mandar um abraço e foi uma experiência totalmente diferente que a gente viveu vendo o jogo. Eu esperava que você falei falasse ali. isso, por isso. Primeiro pro Daniel Zuckerman, que foi um cara super legal, um cara nota 10. Será que é uma das surpresas? Um cara que deve virar... Não vou falar nada. Não é a próxima, né? Mais pra frente ele virar, já se Tá comprometeu a confirmado. vida. Aliás, você que quer o Daniel Zuckerman no resenha, semana que vem é 14, na outra é 21. Entra lá no Instagram do Daniel Zuckerman. Daniel Zuckerman, escreva Daniel Zuckerman, dia 21 do 5. Daniel no resenha, dia 21 do 5 no resenha. Foi assim que o Amoroso veio. Daniel no resenha, hashtag Daniel no resenha. Zuckerman no resenha, porque vai ter Ninguém sabe escrever Zuckerman. Eu não sei nem falar, eu falei Zuckerberg. Daniel. Eu já tava achando que era o dono do Facebook já. Assim, Daniel no resenha, dia 21 do 5, ponto. Porque semana que vem tem outra surpresa. Mas a gente tem um negócio, a gente não gosta de ver jogo em bar, a gente não gosta de ver jogo com torcedor rival, nem a pau, né? Eu detesto. Odeio torcedor rival, A gente odeio. foi Torce pro rival, odeio você. pra ver Também São odeio Paulo e bar. Atlético Mineiro. Odeio São bar. Paulo e Atlético Mineiro, ao lado de 3 torcedores rivais, que puta, foi um negócio complexo quando veio o convite, mas os 3 eram gente fina, bastante gente ficou puto com eles no estádio porque comemoraram o gol, era muito perto da nossa torcida, mas a gente provocou os caras pra caramba também, encheu o Foi saco legal, deles. eu gostei. E os 3 eram muito legais, então um abraço pra Fran, um abraço pro Kong e um abraço pro Fael, que foram 3 adversários super respeitosos e muito legal de fazer o programa com eles. E eu acho que é um pouco do conceito do resenha, né? A gente se divertir vendo Cara, futebol. ninguém é inimigo, ninguém quer agredir ninguém. Quase tirando, ninguém, quase ninguém. Quase ninguém. Tirando quem precisa de ajuda do juiz pra ser feliz. É isso. The Junks, quer mandar abraço aí e tal? Cara, acho que não, viu, Caio? Acho que dessa vez me emocionei com a camisa. Manda vou pras querer pessoas que participar. questionaram do resenha Olha, semana passada, muita gente sentiu Ó, falta. você que questionou, um abraço. Mais de 2 horas de programa hoje pra você que Matar sentiu saudade. falta. E eu vou deixar os abraços pra próxima, que eu me emocionei com a camisa e eu vou lá participar, marcar todo mundo, que eu vou ganhar essa daqui, apesar de... vai caber na pançotinha. Vai caber. Obrigado. Um beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu. Análise tática rapidinho, depois notas do jogo pra gente encerrar o programa que a gente falou pra cacete. São Paulo entrou... A gente não encerra agora, a gente tem mais blocos depois. Tô bêbado, tô falando merda. Shake, 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 Sinora, shake your body liner. Shake.